1 Reis 19, versículo 1 em diante. Amém? (19:1). Amém? Coloca a tua mão sobre a Bíblia assim e diga: Pai, meu coração está aberto e ele está pronto para ouvir a tua voz. Diga: tem liberdade, Jesus, para falar comigo, me ensinar, e aprendendo me fortaleça, e forte, Deus, eu possa vencer qualquer batalha em nome de Jesus. Diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matar todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a vida como a de um deles. 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zinco, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zinco, e eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava o quê? Um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou o quê? Lembra até algumas pessoas desse negócio, né? Come e bebe, dorme de novo, né? Aí dormiu de novo. 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o quê? O caminho. E levantou, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Nessa passagem aqui, nós estamos já vendo ali quando a Jezabel descobre o que aconteceu. O que aconteceu? O Elias havia profetizado que não choveria até que ele desse a palavra dele. Não foi isso que aconteceu? Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E aí o Elias foi sustentado pelos corvos. Imagina um pássaro vindo trazendo pão e carne para Elias. Mas o corvo fez isso. O corvo, mesmo sendo animal imundo, vinha e alimentava Elias. Quando o ribeiro que Elias estava próximo secou, Deus falou: você vai para Serepta, eu vou ordenar uma viúva que te sustente. E ele vai. Chega lá e encontra uma senhora que ela tinha o suficiente para a última refeição para ela e para o filho. O Elias chega naquele dia naquela casa, e daí é importante a gente lembrar: aquela mulher, quando Elias chega na casa dela, parecia uma coisa ruim. Ele ia comer a última refeição. Aparece Elias, ela poderia ter pensado: puxa vida, eu só tinha refeições, vou ter que partilhar. Mas não, com a presença do homem de Deus naquele lugar, a Bíblia diz que comeu ele, ela, a casa dela, muitos dias, até que Deus deu chuva de novo sobre a face da terra. E aí Elias sai, se apresenta diante de Acabe, como Deus mandou, e Deus manda ele fazer um desafio. E Elias desafia que o Deus que fosse verdadeiro responderia com fogo. Amém? Agora você imagina os teus olhos presenciar o fogo descer do céu e consumir um holocausto. Imagina, você coloca um holocausto para Deus, você sacrifica ali o cordeiro, e de repente aquela coluna desce lá do céu de fogo e consome tudo que havia naquele altar após a oração de um homem. Irmão, você não precisaria nunca mais na tua vida sentir dúvida, se sentir inseguro. É verdade ou não é? Tem muita gente que sofre, passa por lutas, porque ele não tem aquela confiança no coração. Eu já vi gente antiga chegar para mim e falar: pastor,
Deus existe mesmo? Claro que Deus existe. Como é que alguém escreveria essas coisas todas como tem aqui? Como que tudo que existe no mundo se confirma com aquilo que a Bíblia diz? No começo do mundo, a teoria de que a Terra ela era plana, né? Aí tinha os pilares que sustentavam a Terra, e a Bíblia já dizia que a Terra era arredondada. Amém? Mais ou menos assim. O tempo passou, os cientistas descobriram que realmente a Terra, o formato dela, né, não é como eles pensavam. Você vê, mas já havia, a palavra já dizia isso. E assim por diante, todas as coisas, a cada dia que passa, ela vai se confirmando aqui na Bíblia Sagrada. Tudo que você vê aí fora, que às vezes te assusta, te deixa preocupado, aquilo tudo vai se confirmando dentro da palavra. Ou seja, o Elias tinha essa convicção, ele viu ali o agir de Deus, o poder de Deus. Mas onde que eu quero chegar, igreja, com tudo isso? Mesmo pessoas que provaram do poder de Deus, pessoas que sentiram o poder de Deus, a presença de Deus, que passaram por situações tremendas com Deus, ele corre o risco de cair num esgotamento espiritual, num desânimo espiritual, numa fraqueza espiritual. E uma pessoa, quando ela não toma cuidado, esse desânimo entra, essa pessoa acaba até se esquecendo de quem é Deus. E uma pessoa, quando ela esquece quem é Deus, ela recorre muitas vezes à doença, recorre muitas vezes aos vícios. Tem gente que recorre ao pecado, tem gente que recorre à destruição. Você já viu uma pessoa desanimada? Você apresenta qualquer solução para a vida dela, ela ignora. Para toda solução, ela tem ali algo ruim para colocar. Você fala com uma pessoa, por exemplo, que ela está desanimada, você fala, olha, esse problema que você tem, Jesus pode curar. Ah, eu já conheço, eu já sei da Bíblia, eu já sou da igreja há 20 anos, eu já fiz tratamento, não é desse jeito. Ela não aceita, ela está desanimada. Então, uma pessoa desanimada, muitas vezes, ela chega a pedir a morte para ela. E foi o que aconteceu com Elias, não foi? Chegou um momento que ele estava tão mal, tão vazio, tão fraco, que ele mesmo pediu: Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor dos meus pais. Às vezes a gente fica assim. Ah, pastor, as pessoas ficam assim porque elas estão em pecado. Não, porque elas deixaram o desânimo tomar conta da alma delas. E é isso que você tem que tomar cuidado. Eu já vi obreiros se afastar do caminho de Deus, já vi pastores deixar o caminho de Deus, já vi pessoas que têm uma comunhão com Deus tremenda abandonar o caminho. Mas por que ele faz isso, pastor? Porque entrou um desânimo. E como que esse desânimo entra? Às vezes é como Elias, uma ameaça que veio, não uma ameaça de uma pessoa, mas às vezes uma ameaça na tua vida. Tem gente que ela fica preocupada com algum resultado de um exame, não é verdade? Você sempre passou por lutas, enfrentou lutas, você sempre foi um médico confiante, ia lá fazer o exame, não é assim? Aí chega um dia que você vai lá, você já vai bem com medo. E se for câncer, pastor? Um dia uma amiga me ligou, falou: pastor, olha, não fala para ninguém, mas eu vou fazer o exame, eu estou com medo. Ela estava com medo de ser câncer, porque ela foi tomar um banho, sentiu alguma coisa diferente no corpo, na cabeça dela já veio pior. Só que quando você está ligado com Deus, você não deixa o diabo entrar. Mas quando você não está ligado com Deus, naquela hora você começa a pensar em tudo de ruim. É tudo que o diabo precisa para entrar numa vida e destruir. Está entendendo isso? Então eu não posso deixar, eu não posso permitir eu ser vencido por alguma força contrária. Diga graças a Deus. Mas pastor, então como é que eu faço? O Elias chegou a pedir a morte. Mas por quê? Porque ele se mas pode ser desgraceiro, mas estava com medo de Jezabel. Estranho, né? Tem mulheres que são terríveis, irmãos. Vocês têm que tomar cuidado. Amém? Tem uma mulher brava, é terrível, né? Tem uma mulher que uma vez falou com um amigo meu assim: você espera. 38, versículo 1. Vamos lá? Isaías 38, versículo 1. Isaías 38, versículo 1.
Chora, quem achou, diga amém, Jesus. Olha uma pessoa desanimada, o Elias. Agora olha uma pessoa animada para viver. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o quê? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmão, eu acho que essa é a pior ameaça que você pode receber, quando a palavra de Deus fala para você que você não tem jeito. É verdade, irmão? Porque se o médico falar para você não tem cura, você vai lá na casa de Deus, não é assim? Você busca a Deus, a palavra diz que tudo é possível àquele que crê, não é verdade? Se Deus falou que tudo é possível, eu sei que eu vou vencer. Quando alguém chega e fala assim: pastor, a minha vida está assim, cada macumba, eu já fico feliz. Se é macumba a gente quer, não é verdade? Se é uma macumba a gente desfaz. Tem igreja que eu não sei, você vai lá, eles revelam, tem macumba, fala para você que fizeram um trabalho, fizeram isso, fizeram aquilo, mas a vida não muda, não é? Continua o trabalho lá, parece que eles não tiram para revelar de novo, né? Mas eles ficam revelando. Acho que se desfazer, não tem o que revelar depois. Assim, a gente, quando fala que é macumba, a gente já quebra aquela macumba. A gente fica até feliz, porque o poder de Deus vai lá e muda. Mas eu pergunto para você: quando a palavra de Deus diz para você que não, o que você faz? Você vai recorrer a quem? Você vai no médico, vai falar: médico, Deus falou que não tem como. Então esse homem não tinha quem recorrer. O que ele faz, igreja? Condenado já, ele vira o rosto para a parede. Amém? Lá no versículo 2 ele fala assim: ó, e virou então Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele fez o que, igreja? E chorou. Ezequias não disse: pastor, o que aconteceu com esse homem? Olha o 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias quanto? 15 anos. Uma pessoa animada, ela reverte qualquer situação. Que é isso, pastor? Por que você precisa daquela campanha do pão? Por causa disso. Porque mesmo que você esteja condenado por uma situação, quando há dentro de você um ânimo, quando há dentro de você uma motivação, você vai fazer igual esse homem. Você vai se voltar para Deus, e seja lá o que for, seja doença, enfermidade, uma maldição, pastor, uma doença, um problema familiar, irmão, naquela hora você quebra tudo. Agora, quando você está desanimado, você faz o que Elias fez. O que Elias fez? Fugiu, não foi? A primeira coisa que Elias fez foi o quê? Fugiu. Depois ele foi lá e abandonou o servo dele, não foi? Depois de abandonar o servo dele, ele se isolou. Talvez você conheça alguém assim: pastor, o crente, você vai lá falar com ele, ele não quer mais saber de ninguém. Você vai conversar com ele, ele não quer te atender. Mesma coisa que aconteceu com o Elias. Está desanimado, amém? Está esgotado espiritualmente. Tem gente que está dessa forma. Aí começou a se comparar com os pais, falando para Deus: Deus, eu não sou melhor que ninguém. E quando você faz isso, é pior ainda. Quando você começa a colocar a tua vida, falar que o outro está errado, porque o outro dá certo, mas a sua vida não dá, irmão, você está mais longe de Deus ainda. Porque Deus não faz comparação. Deus nunca falou: vou fazer na tua vida do jeito que eu fizer na vida desse. Não. O que ele fez lá no passado, ele faz de novo. Amém? Mas não tem diferença da tua vida, da vida do Cláudio, para a vida do Luciano. Ah, pastor, não, o Luciano, Deus gosta mais dele. Ué, se Deus gostar de mim um pouquinho que seja, já vai ser muito, é verdade ou não é? Então não há comparação. Mas tem gente que começa a comparar. Começa a dizer: não, porque não é assim, porque se Deus me amasse, não, eu preciso de ânimo. Olha o que o ânimo faz. Esse homem ganhou 15 anos de vida. Amém? Mas onde estava a diferença? Esse homem estava olhando pela fé. Amém? Ele estava olhando por fé. O outro estava olhando para as situações à volta dele. A ameaça de Jezabel. Aí eu queria que você fosse 2 Reis 4:8.
Filipenses 4, versículo 8. Olha essa passagem que diz. Amém? Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, vai passando, e disse a seu marido: eis que tenho observado, eu vou adiantar um pouquinho mais à frente, quando o filho dela adoece só. O que acontece com essa mulher? Ela trata o profeta tão bem, que o profeta abençoa ela, não podia ter filho, o profeta dá um filho para ela. Amém, igreja? Quando o profeta dá um filho para ela, uma bênção do filho, essa mulher, ela começa a viver ali, começa a pegar o filho. Um certo dia o pai manda o menino voltar para casa. O que acontece com aquele menino? Ele falece. Quando o menino faleceu, essa mulher podia ter entrado em desespero, não é? Poderia ter se chateado, poderia ter se revoltado contra Deus, poderia ter feito o que Elias fez, se isolado, indo para um canto. Só que quando essa mulher esteve diante da adversidade, o que essa mulher fez? Ela andou por fé. O que ela fez? Ela foi buscar a Deus. Diga graças a Deus. E aí diz assim, volta só um pouquinho, versículo 10. Versículo 10. 11, ou mais um. Uau. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e deitou ali. 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita, e chamando ela, pôs-se diante dele. 13. Porque ele dissera: diz-me o que tens tratado com tanto desvelo, e que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: olha, ela não tem filho, e o seu marido é o quê? Velho. 15. Pelo que disse ele, chama ela, e chamando ela após, ela se pôs à porta. E ele lhe disse: eis que no tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás o quê? Um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não imites a tua serva. 17. E concebeu a mulher, deu à luz a um filho, e no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. 18. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe. E ele tomou, levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, ele morreu. Olha só, irmãos, o menino já estava o quê? Morto. Amém? Uma mãe já ficaria desesperada, que não ficaria? Desanimada, terrível. Mas olha o que ela fez, igreja, 21. Subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. 22. Chamou o seu marido e disse: manda-me já os moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. 23. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela disse: tudo vai bem. Olha só como é que é uma pessoa que está firmada na fé. Então aguardou o jumento, disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, veio ao homem de Deus ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz: vai bem contigo, vai bem com o marido, vai bem com o teu filho? E ela dizia o quê? Vai bem. Ia bem as coisas? Sim ou não? O filho estava como? O filho estava morto. Mas essa mulher estava fazendo o que, igreja? Andando por fé. Pastor, uma pessoa, quando ela não está andando por fé, ela pode estar com Elias. Tinha tudo. Tinha moral, tinha vencido lá os profetas de Baal, mas ele está com medo, está apreensivo, está desesperado. Aonde não tem o mal, ele está preocupado. Mas por quê, pastor? Porque ele não está andando por fé. O restante nós conhecemos. O homem de Deus vem, ressuscita o filho dela, não é?
e ela volta a abraçar aquele filho vivo. Segunda carta aos Coríntios, estou falando um pouco depressa para dar tempo, tá bom, irmão? 5, 7. Como que nós temos que andar? Como essa mulher andou por fé. Olha o que diz em 2 Coríntios 5, 7. Podemos ver? 5, 7. Porque andamos por e não por vista. Eu pergunto para você, diante da luta, do desânimo, da adversidade, diante daquilo que você passa, você tem olhado para onde? Pastor, estou olhando para as coisas que estão à minha volta. Tem gente olhando para o resultado do exame. Tem gente olhando para Elias, para a ameaça de Jezabel. Tem gente olhando talvez para Jezabel. Ah, mas Jezabel é poderosa. Não é a Jezabel na tua vida, mas talvez o pai de santo que ameaçou. Talvez alguém que disse que um dia que você ia ser nada, alguém que falou que você ficava sargento, alguém que jogou uma praga na tua vida. Acontece, pastor? Acontece? Acontece ou não acontece? Tem gente que te vê você sorrindo, te vê feliz, e já fica incomodado. E já fala, aquela pessoa está sempre sorrindo. Não é assim? Já fica invocado só porque você é alegre. Que isso, pastor? Às vezes você pensa que as pessoas não têm inveja porque tem dinheiro, porque tem casa, porque tem carro. Não. Às vezes só porque você está feliz, a pessoa já olha para você e já fica incomodada, já começa a te perseguir, te oprimir. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Eu não posso olhar para a adversidade que está à minha volta. Eu preciso colocar o meu coração onde? Em Deus, na palavra dele. Então eu disse, porque andamos por e não por. Pode estar o mundo desabando. Eu não tenho que olhar para aquilo ali. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus falou. Diga graças a Deus. E o que Deus disse para nós? A mesma coisa que ele falou para aquela mulher, que ele mostrou para aquela sunamita. Amém? O filho dela estava morto, mas ela fez o quê? Foi buscar Deus. É assim que você tem que fazer. Passou a adversidade veio. Não olha para a adversidade. Põe teu coração somente em Deus. Diga graças a Deus. Eu poderia falar aqui de Noé. O que aconteceu com Noé, irmão? Deus falou, Noé, vai trazer um dilúvio sobre a terra. Você vai fazer uma arca. O Noé, por andar por vista, o que ele faz? Ele se prepara para aquela adversidade. Qualquer pessoa que anda por fé, ele não permite que o fracasso vença ele, mas ele se prepara para aquilo ali. É verdade ou não é? Assim também é nossas vidas. Pastor, a minha vida está bem, mas quando você anda por fé, você fica preparado. Por isso é tão bom do pão. Pastor, e se eu comer do pão, eu vou me fortalecer. Eu vou ganhar força também. Não quer dizer que não vai vir luta sobre a tua vida. Talvez venha luta como veio para Elias. Talvez as lutas que venham para você, não que vai acontecer o que aconteceu com o sunamita, mas talvez você enfrente uma adversidade muito grande. Mas todas as vezes que você enfrentar a adversidade, se você estiver firmado na fé, fortalecido na fé, você vai vencer como ela venceu. Amém, igreja? Agora é a pessoa que está desanimada. Naquela hora ele joga a toalha. Não é assim que acontece? Ele abandona. Pastor, o que aconteceu com Elias? Volta lá no capítulo 19, o versículo 7 e 8. 19, 7 e 8. Posso ler? Vê comigo então. E o anjo do Senhor tornou o quê? Segunda vez o tocou e disse: levanta-te, porque será o quê? Muito grande. O que vai ser grande, igreja? O que vai ser cumprido? O caminho. Pastor, se ele tivesse firmado na fé, ele já estaria preparado. Mas você viu o anjo já mostrando para ele? Levanta a pão. É por isso que nós vamos participar do pão e da água. Você tem um vídeo aí para mostrar um pouquinho? Tem? Solta ele um pouquinho para mim. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Eu já termino aqui a mensagem. Consegue abaixar um pouquinho só lá? Tem som já na TV, no monitor?
Não dá? Está sem volume. Volta de novo, coloca volume. Deixa assim, depois eu coloco, tá bom? Pode deixar, depois eu coloco. Vamos só concluir então ler o versículo lá. Vamos lá de volta, a gente lê o versículo. Depois eu mostro o vídeo. Repita comigo então. Versículo 8. Levantou-se, pois, e bebeu, e com a força daquela, ele caminhou quanto tempo? 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, se você participar com fé, se você se firmar na fé, ainda que você esteja desanimado, se estiver ainda enfraquecido, você vai receber força e você vai caminhar também e vai chegar ao seu objetivo. Diga graças a Deus.